pessoal, tudo bem? Vamos nessa então. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aí exercícios de fixação da parte de noções de funções, essa parte introdutória aí do estudo das funções, questões bem interessantes, tá? Para a gente poder aparar as arestas e verificar se tudo que a gente fala aí dentro da parte de funções está fazendo sentido, ou pelo menos está começando a fazer sentido aí para você, não é mesmo? Então vamos nessa, olha só. Vamos trabalhar então nosso exercício de fixação. Reforço com vocês aí minhas redes sociais. Quem quiser seguir meu Instagram é o @profBrunoLima. Quem quiser se inscrever também no meu canal do YouTube, busca lá, é o professor Bruno Lima. Bem, primeira questãozinha que eu trouxe para vocês, apresentei para vocês aí 4 gráficos e estou pedindo para você observar esses gráficos e indicar em quais deles y é uma função de x. Bem, vamos lembrar então o seguinte. Quando a gente trabalha com a representação por diagramas, como que a gente define a ideia de uma função? Para que eu tenha uma função, a gente sabe que do conjunto de saída só pode sair uma única seta, certo? Eu não posso ter elementos dos quais não saiam seta e eu não posso ter um elemento para o qual saia mais de uma seta. Isso quando a gente trabalha então com a representação por diagramas. Quando a gente vai para o gráfico, a situação prática que eu já deixei indicada para vocês é basicamente qual? Para você verificar se um gráfico representa uma função ou não, a manha é você pegar e fazer o quê? Traçar retas perpendiculares ao eixo x. Então, ó, sai traçando aqui várias retas, ok? Perpendiculares ao eixo x. Se acontecer de você traçar uma reta perpendicular ao eixo x, e se essa reta cortar o seu gráfico em mais de um ponto, isso vai indicar para a gente que o gráfico apresentado não é um gráfico de uma função, perfeito? Que é exatamente o que acontece aqui, olha, nesse gráfico indicado para vocês na letra A. Se eu traçar uma reta aqui, por exemplo, olha, essa reta perpendicular, por exemplo, ali é o eixo x, certo? Lembrando, quando é perpendicular, eu falo que eu vou marcar aqui como se fosse um ângulo de 90 graus. Então, tracei ali uma reta perpendicular. O que você vai observar? Que essa reta que eu tracei, ela acaba cortando o gráfico em 2 pontos diferentes. Tá vendo? Olha, ela corta esse gráfico nesse ponto e nesse ponto. Pronto. Isso é o suficiente para eu te garantir que o gráfico apresentado na letra A não é o gráfico de uma função, tá bom? Moçada, só para deixar claro essa questão, que ela não é uma questão de múltipla escolha, tá? É um exercício com 4 letras para a gente poder responder. Então a letra A não é uma função, porque tentem enxergar o que acontece aqui no gráfico, mas sem perder a lógica da representação por diagramas. É como se eu estivesse te falando que eu tenho aqui um x qualquer, imaginemos que aqui, por exemplo, fosse o x igual a 5, ok? É como se eu estivesse te falando que o 5, ele tem esse y, e é como se o 5 também tivesse o quê? Esse y. Então é como se na representação por diagramas eu estivesse te falando o seguinte, olha, lá no meu conjunto de saída, lá no meu domínio, tem um cara que é o 5, e que quando eu levo ele lá no conjunto de chegada, ou seja, no meu conjunto imagem, onde estão os valores de y, esse cara ele se liga a 2 valores diferentes de y. Isso a gente sabe que não pode acontecer para eu ter a ideia de uma função, perfeito? Então, enquanto gráfico, o gráfico representado na letra A não é o de uma função, ok? E o que acontece no gráfico da letra B? Na letra B, a gente vai perceber que qualquer reta perpendicular que eu traçar ao longo desse gráfico, qualquer uma dessas retas que eu estou passando aqui, olha, todas elas, quando esbarram no gráfico, elas tocam em apenas o quê? Em apenas um ponto. Eu chamo a atenção de vocês, moçada, que o gráfico é isso que está aqui, ok? Não é para você virar e falar que, não, quando eu tracei aqui essa reta perpendicular tocou o gráfico em 2 pontos. Ora, mas que 2 pontos são esses que você está enxergando? Abraão tocou aqui, olha, e tocou aqui. Não, lembre-se, o eixo x, ele não é o gráfico, certo? O gráfico propriamente dito, olha, é isso que está aqui. Então, ao traçar várias retas perpendiculares sobre o gráfico, eu percebo que todas elas tocam esse gráfico em apenas o quê, moçada? Em apenas um ponto. Dessa maneira, é como se eu estivesse falando que todos os valores de x que eu tenho aqui se associam a apenas um valor de y. E isso aqui indica o que a gente entende, então, como sendo uma função. Então, o gráfico da letra B é um exemplo de gráfico que marca a ideia de função, ok? Assim como acontece lá na letra C. Na letra C, vocês vão perceber também, olha, que se eu for traçando aqui várias retas perpendiculares, reparem,
todas essas retas perpendiculares que eu passo aqui, elas tocam o gráfico em quantos pontos apenas? Olha, tocou aqui em um ponto, tocou aqui em um ponto, tocou aqui em um ponto, tocou aqui em um ponto. Então, olha, todas as retas perpendiculares que eu passo aqui tocam o gráfico em apenas o quê? Em apenas um ponto, ao longo de todo esse gráfico. Significa, então, que essa representação daqui, olha, é a representação de uma função, ok? E na letra D, a gente vai ter uma situação em que eu não tenho uma função, concordam comigo? Qualquer ponto, qualquer reta que eu traçar, que corte o gráfico em mais de um ponto, faz com que a sentença deixe de ser uma função, ou faz com que o gráfico deixe de ser uma função. É o que acontece aqui, olha, se eu traçar uma reta perpendicular, eu vou perceber, por exemplo, que aquela reta perpendicular tocou o gráfico aqui, por exemplo, em 2 pontos. Acabou. Isso é o suficiente para eu garantir que esse gráfico não é gráfico de função, ok? Não é uma função justamente porque é como se eu tivesse aqui um x' qualquer, que ele tem um y' como imagem e ele tem um outro y, 2 linhas como imagem. Dessa maneira, é uma relação, tudo bem, é uma relação entre os valores de x e os valores de y, mas é uma relação que não se caracteriza como sendo de uma função. Perfeito? Então, esse que está aqui, está lá, ó, 4 itenzinhos para a gente analisar. Letras A e D não são funções, letras B e C são funções. Perfeito? Passamos por esse aqui, sem maiores problemas, ótimo. Ideia simples, porém fundamental, tá bom? Com relação à representação gráfica daquilo que a gente entende como sendo uma função. Então tá aí a confirmação do gabarito para vocês. Próximo, vem comigo e acompanhe, veja. Isso aqui sim é uma para a gente poder assinalar a alternativa correta. Pergunto para vocês qual dos gráficos seguintes não pode representar uma função. Então vamos embora, vamos reforçar essa ideia. Aqui, das letras A até a letra E, tudo bem que ficou pequenininho aqui, né? Mas das letras A até a letra E, eu pergunto para vocês aí qual dos gráficos que não pode representar uma função. Então fala para mim, veja aí qual deles que não pode ser uma função. A letra A pode ser função? Sim, a letra A pode ser função. Por quê? Se eu for traçando retas perpendiculares, eu vou perceber que todas essas retas perpendiculares cortam o meu gráfico em apenas um ponto. O que acontece no gráfico da letra B? Mesmo esquema, olha, na letra B, se eu for traçando aqui, olha, várias retas perpendiculares, olha, a reta só vai cortar no gráfico em apenas um ponto. O gráfico é isso daqui. Todas essas retas que eu vou traçando, olha, cortam esse gráfico em apenas o quê? Em apenas um único ponto. Na letra C a gente teria um probleminha. Por quê? Se eu traçar uma reta aqui, por exemplo, olha o que acontece. Se eu traçar aquela reta perpendicular ali, é como se eu estivesse dizendo que esse x aqui, que eu não sei qual é como se eles tivessem, observem, uma imagem, 2 imagens, 3 imagens, certo? É como se eu estivesse dizendo para vocês, então, que eu tenho lá no meu conjunto de saídas, se eu estivesse olhando para o meu diagrama, é como se eu tivesse aqui um x que tem 3 correspondentes, olha, y', y2 linhas e y3 linhas lá no meu conjunto de chegada. E dessa maneira, a gente não pode admitir isso aqui como possibilidade de função. Então, meu gabarito correto acaba sendo a letra C, ok? O único gráfico que a gente vai perceber aí que não é de uma função é o indicado na letra C. Letra D, tudo beleza, ó. Se você for traçando aqui retas perpendiculares, vocês vão perceber aí que essas retas perpendiculares sempre esbarram no gráfico em apenas um ponto, e a mesma coisa acontece aqui no gráfico da letra E. Se eu for representando aqui, olha, todos os pontos em que essa reta esbarra, aliás, a reta sempre toca, né, nesse gráfico, tocando em apenas um único ponto, certo? Então, feita essa, gabarito correto, letra C, vem comigo para uma sequência de itens que a gente vai trabalhar. A gente vai avaliar esses itens, vão ser 5 itens que a gente vai fazer, e a gente vai avaliá-los como certo ou errado, ok? Então vem comigo, ó. Para o julgamento, então, desses 5 itens que a gente vai fazer, vocês vão levar em consideração para mim esse gráfico que aqui está, perfeito? Faço questão de mostrar para vocês aqui, então, algumas ideias inicialmente. Bora lá. Tenho aqui meu eixo horizontal, como sendo a representação dos valores de x, ok? Meu eixo vertical, representando os valores de y. Não se esqueçam que o meu eixo horizontal, ele pode ser chamado também de eixo das abscissas, ok? E o meu eixo vertical é o meu eixo das ordenadas. Bem, num primeiro momento, o que é interessante vocês observarem? Que aqui, por exemplo, olha, nós temos uma bolinha aberta. O
que significa essa história aí da bolinha aberta? A bolinha aberta é para indicar, por exemplo, que o x igual a 1 não pertence a essa função, ok? Justamente porque a bolinha está aberta. Então aqui a função ela começa, digamos, muito próxima de 1, mas não é exatamente igual a 1. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o valor do y. Olha, o valor do y, a gente tem que perceber que como a bolinha está aberta aqui, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, o meu y não pode ser 2, ok? Bem, o gráfico, dúvida alguma de que é o gráfico de uma função, concorda comigo? Até mesmo pelo que a gente comentou na resolução das questões anteriores, observem, ó, aqui sempre que eu for traçando retas perpendiculares, eu vou perceber que essas retas perpendiculares tocam o meu gráfico em apenas o quê? Em apenas um ponto. Então, é sinal de que aquele gráfico que está ali realmente é o gráfico de uma função. Então vamos para o primeiro item, que vem dizendo o seguinte. O domínio da função é o conjunto dos números reais e a imagem é o intervalo que vai de 1 até 11. Então, bora lá. O domínio da função é o conjunto dos números reais. Moçada, quando eu falo para vocês sobre o domínio da função, eu preciso que vocês se lembrem que domínio, que a gente sempre bate na tecla, que domínio vai ter sempre a ver com valores de quê? Valores de x. Certo? Mesmo que a gente não use a variável x, né? Mesmo que eu utilize outras variáveis, mas o domínio vai estar associado àquela variável que vai estar no lugar do x, ou seja, a chamada variável independente. E imagem, a gente sempre associa o quê? Ao eixo y. Então aqui, imagem tem relação com os valores de y. Moçada, bora lá. Tá certo ou tá errado esse primeiro item? O domínio da função é o conjunto dos números reais e a imagem vai ser o intervalo que vai de 1 aberto até 11 fechado? Não, né? Vejam, aqui, quando eu falo de domínio, os valores de x, eu preciso que vocês entendam que a gente tem aqui, olha, o meu intervalo está aqui, olha. Né? Os valores de x são esses, olha. A minha função, ela começa muito próxima do 1 e vai até onde? E vai até o 11 fechado. Então esse intervalo que ele colocou aqui, de 1 aberto até o 11, até aberto também ficaria errado, mas esse intervalo ele teria a ver com o domínio. Então eu deixo aqui indicado para vocês que o domínio é esse intervalo que está aqui, olha, que vai de 1 aberto até 11 fechado. Certo? Falei de domínio, eu tenho que lembrar de quem literalmente domina a situação, que são os valores de x. Os valores de x são chamadas variáveis independentes. Então eles é que mandam, certo? É a partir do valor que eu dou para x que eu obtenho a imagem, o valor de y. Então o meu intervalo no eixo x, associado a esse gráfico, vai de muito próximo do 1, mas sem ser o 1, porque essa bolinha está aberta, então por isso que aquele colchete fica aberto, ok? Até chegar onde? Até chegar no 11, mas com a bolinha fechada. E quando eu falo de imagem, moçada, é como se vocês fossem olhar para esse gráfico, só que é como se você estivesse mirando o eixo y. Então é como se você estivesse olhando para a lateral desse gráfico, certo? É como se você estivesse observando daqui, olha, para você enxergar esse gráfico associado ao eixo y, olha para esse gráfico de lado. Lá no eixo y, a gente vai perceber que esse gráfico vai variar de quanto até quanto, moçada? O gráfico vai variar de -2 até 4. Mas com um detalhezinho. É como se eu colocasse para vocês o seguinte, olha, o meu conjunto imagem, se a gente for colocar aqui, se a gente for levar o pé da letra mesmo, se você colocar para mim que ele vai de -2 até 4, isso aqui está errado, ok? De -2 até 4 não pode. Por quê? Porque aqui eu tenho o 2, olha o cuidado que a gente tem que tomar. O 2, ele não faz parte do meu conjunto imagem, certo? Então significa que a gente vai ter que colocar o quê? O meu conjunto imagem como se ele fosse do -2, do -2 até o 2 aberto, em união com o intervalo que vai de 2 aberto até chegar onde? Até chegar no 4 fechado. Veja se ficou claro para vocês o que eu estou colocando. Ó, imagem vai de -2 até o 2 aberto. Tá claro isso para vocês? Aqui, por exemplo, olha, o -2 faz parte, certo? Eu não tive bolinha aberta aqui nele, olha. Então o -2 faz parte aqui dentro do meu conjunto de possibilidades de valores de y. Só que eu não posso falar que eu estou indo de -2 até o 4. Por quê? Porque tem esse 2 que não vai poder fazer parte.
Então eu deixo indicado, olha, que é o intervalo que vai de menos 2 até 2 aberto, em união com o intervalo que vai do 2 aberto até chegar onde? Até chegar no 4, certo? Então, nesse caso, a gente deixa indicado dessa maneira o que seria o meu conjunto imagem. Tranquilo? Então, a conclusão que a gente chega aqui é que, não, se bem que eu estou cometendo um vacilo aqui. Estou cometendo um vacilo, sabe por quê? O 2 ele pode fazer parte, sim. O 2 pode fazer parte, esquece isso aqui. O intervalo vai ser esse aqui mesmo, vai ser de menos 2 até 4. Sabe por quê? Aliás, vamos até deixar indicado. Por quê, né? Não, por que o menos vai ser de menos 2 até 4 mesmo? Pelo seguinte, olha, o 1 realmente ele não tem imagem, mas a gente tem outros valores, veja se vocês concordam comigo, olha. Se eu for pegar aqui, por exemplo, olha, esse cara, eu posso não saber qual é o valor dele, certo? Exatamente. Mas ele vai ter a imagem que vai ser o y igual a 2, ok? Então aqui, o 1, tudo bem, ele não faz parte do meu intervalo, mas aqui eu vou ter outros valores que quando eu for levar lá, olha, eu vou ver que eles vão fazer parte, que ele vai ter o 2 como se fosse a imagem, certo? Então aqui não vai ter problema não. A gente vai poder deixar indicado como se o meu conjunto imagem fosse o meu intervalo que vai de quanto até quanto? De menos 2 até 4, perfeito? Então, ó, reforçando. Meu domínio, olha para o eixo x, ok? Vai de 1 até 11. Meu conjunto imagem é onde eu vou pegar os valores de y. Se o meu conjunto imagem é onde eu vou pegar os valores de y, eu tenho aqui valores de y que vão ficar o quê? Entre menos 2 e 4. Perfeito? Inclusive aqui, nesse 2. Por quê? Porque tudo bem, o 1 não tem como imagem o número 2. Mas eu tenho aqui, olha, outros valores. Eu tenho aqui outros valores que vão ter como imagem aquele número 2 que está indicado lá, certo? Então, nesse caso, o meu conjunto imagem, ele vai variar do menos 2 fechado até o 4 também fechado. Perfeito? A conclusão que a gente chega, então, é que esse item que está aqui está errado. Falou que o domínio seria o conjunto dos números reais, está errado, tá, moçada? Para que o domínio fosse o conjunto dos números reais, a gente teria que dar a entender que essa função ela prosseguiria aqui, associada ao eixo x, o que não acontece. Então, o gabarito correto acaba sendo a letra E. Perfeito? Tá aí. Próximo item relacionado a esse gráfico, são 5 itens, ok? Dá uma olhada para mim nessa afirmação que foi feita aí. Os valores de máximo e de mínimo são, respectivamente, 4 e menos 2. Valores de máximo e de mínimo são, respectivamente, 4 e menos 2. Valor de máximo, qual que é o maior valor que essa função assume? Guardem, quando eu falar de valor máximo e valor mínimo, os valores máximo e mínimo têm total relação com valores de quê? Valores de y. Ok? Ou com valores de f de x, ele poderia te perguntar para quais valores f de x é máximo ou f de x é mínimo. Lembre-se que y e f de x vai dar tudo na mesma. Então aqui, se eu falar de valor máximo e valor mínimo, tem muita gente que se confunde, fala o seguinte, não, cara, o valor máximo é o 11. E o valor mínimo eu acho que vai ser um número muito próximo do 1. Não é isso. Se eu falar de máximo ou mínimo, lembre-se que eu estou falando de valores associados a y. Então aqui está perfeito. O menor valor que y assume, nós vimos, até pela análise do item anterior, que é o menos 2. O nosso conjunto imagem não foi um intervalo que variou de menos 2 até 4? Então aqui nesse caso, realmente, o menos 2 vai ser o meu valor mínimo e o 4 vai ser o meu valor máximo. Então a conclusão que a gente chega é que esse item que está aqui ele é um item de prova considerado correto, ok? Gabarito para ele então, letra C. Aliás, eu comentei aqui como um item de prova, mas até mesmo para jogar limpo com vocês, isso aqui não é item de prova aplicado em concurso não, tá? Eu que adaptei, é um enunciado aí de exercício de fixação mesmo, e só coloquei aqui no estilo certo e errado, mas não é enunciado que tenha sido aplicado em provas não, tá? Isso aqui é para a gente ir pegando o jeito por enquanto, trabalhando esses conceitos básicos aí da parte de funções. Vamos dar uma olhada em mais um? Vem comigo então, ó. As raízes são os valores nos quais o gráfico intercepta o eixo x, e nesse caso são elas, 2, 6 e 9. Quero que você verifique para mim se essa afirmativa aí está correta ou não. Essa informação aqui está perfeita.
As raízes, isso independentemente de qual seja o tipo de função. As raízes sempre vão ser realmente valores nos quais o gráfico intercepta o eixo x. Então aqui nesse caso, o 2 é uma raiz, o 6 é uma raiz e o 9 é uma raiz. Esse gráfico que está aqui tocou o eixo x em exatamente 3 pontos, perfeito? Os pontos nos quais esse gráfico tocar o eixo x indicarão para mim as raízes. Então, tá perfeito, foi colocado aqui, olha, gabarito correto, letra C, tá bom? Carreguem sempre essa ideia, independentemente de qual seja o tipo de função. Onde o gráfico tocar o eixo x, a gente vai ter ali a representação de raízes. E se acontecer de eu colocar para você o gráfico de alguma função que não toque o eixo x, é porque por algum motivo aquela função então não tem raiz. E lembrando, o que são as raízes? As raízes são os valores que anulam a função, certo? Eu não sei aqui qual é a expressão algébrica que deu origem àquela representação gráfica que está ali. Mas eu sei que na expressão algébrica que representa esse desenho, se eu trocar ali o x por 2, o x por 6 e o x por 9, o resultado dessa expressão vai ter que ser o quê? Vai ter que ser zero, pelo fato desses elementos serem as raízes, lembrem-se, raízes ou zeros da função, ok? Raiz ou zero da função indica pra gente exatamente esse ponto de interseção aí do gráfico com o eixo x. Perfeito? Bora para mais um? Vem comigo, vamos fritando nossos neurônios, vamos começar a ajustar as ideias aí sobre a parte de funções. Dá uma olhada nessa afirmativa que foi colocada que diz que a função representada por esse gráfico é crescente apenas no intervalo que vai de 2 até 4. Verifiquem para mim se isso está certo ou errado. Função crescente, função decrescente. Bem, bora lá. Como que eu faço para descobrir se a minha função é crescente ou decrescente? Você vai começar a passear pelo gráfico. Se você começar andando nesse gráfico, só que aí o que eu sempre oriento vocês? Se for para verificar a questão de crescimento e de decrescimento, como nós estamos no plano cartesiano, que é um eixo orientado, para a gente verificar então a questão de crescimento e de decrescimento, o que eu te oriento? Observe sempre o gráfico da esquerda para a direita. Você vai caminhar sobre esse gráfico da esquerda para a direita. Então, seguindo essa orientação, se eu começo a andar nesse gráfico da esquerda para a direita, eu vou perceber que eu começo caindo. Perfeito? Ou seja, há ali um intervalo de quê? De decrescimento. Então, vou até deixar a resposta aqui mais completa, ok? Ó, onde que essa função que está aqui seria decrescente? Essa minha função que está aqui, ela vai ficar decrescente. Aí, moçada, o que você usa como referência para informar o intervalo de crescimento ou de decrescimento? O eixo x. Então, você não vai falar para mim que ela é decrescente, ela é decrescente do 2 até o 0. Não é assim, não. Você tem que ir passando para mim informações com relação ao eixo x. Então, entre 1, na verdade, não podendo ser o 1. Então, com o intervalo aberto no 1, chegando até o 2, essa minha função é decrescente. Vamos lembrar qual é a sacada, a lógica de uma função que é decrescente? O que você vai perceber então é o seguinte, naquele intervalo que vai de próximo do 1 até o 2, quanto maior for o valor do x que eu pegar naquele intervalo, menor vai ser o valor do y. Então, se há o decrescimento, é porque um x que eu pegue, né? Vou te dar um exemplo aqui só para a gente fixar nas ideias. Se eu pegar um x aqui, ó, o y dele está onde? Está ali. Agora, se eu pegar um x que seja maior do que ele, a gente vai ver que o y dele vai ser o quê? Vai ser menor. Então, repare que o x aumentou, mas o y acabou diminuindo. É por isso, então, que a gente entende que aquilo ali é uma função ou um intervalo onde a minha função é decrescente. Se eu for seguir, do 2 até o 4, concordam comigo? Olha, do 2 até o 4, a gente vai perceber que há um ponto de quê? De crescimento desses valores. Os valores de y voltam a crescer. Então, nós temos aqui um intervalo de crescimento. Então, vou deixar indicado, olha, que ela é crescente do intervalo que vai de 2 até 4. Brunão, mas aquele 2 ficou fechado lá no decrescente, ficou fechado aqui no crescente. Você está incluindo 2 nos dois intervalos. Não tem problema não, tá? Com relação a crescimento e decrescimento, a gente não tem problema com relação a isso não. Então, olha, por enquanto, beleza. A minha função é crescente no intervalo que vai de 2 até 4. Só que aí eu coloquei essa palavrinha aqui restringindo, né? Dando a entender que a função seria crescente apenas nesse intervalo. E aí a gente vai ver que esse item que está aqui está errado. Por quê? Porque eu disse que ela é crescente apenas no intervalo que vai de 2 até 4. A gente vai perceber que tem um outro ponto de crescimento, né? Mas seguindo aqui,
se a gente estiver caminhando sobre o gráfico, ó, da esquerda para a direita, a gente vai perceber que tem uma queda no movimento dele, então é um ponto de decrescimento, é onde eu vou colocar aqui então, olha, união com o meu intervalo que vai de 4, aí eu vou colocar aqui ponto e vírgula, já que o 7,5 é um número decimal. Então, olha, de 4 até 7,5 a minha função é decrescente, e a partir do 7,5 até o 11, a gente percebe que essa função volta a ser o quê? Ela volta a ser crescente. Então, olha, de 7,5 até 11, essa função que está aqui, ela volta a ser crescente. Beleza? Então, a conclusão que a gente chega é que o gabarito correto para essa que está aqui, então, acaba sendo a letra E. Foi dito que a função representada é crescente apenas no intervalo que vai de 2 até 4. Apenas no intervalo que vai de 2 até 4, negativo. É um dos intervalos, né? Mas ela é crescente também no intervalo que vai de 7,5 até 11. Perfeito? Então aqui, moçada, está feita essa, gabarito correto para essa que está aqui, então, letra E. Beleza? Item de prova, aliás, item de prova não, né? Exercício aqui, que a gente vai deixar indicado aí com gabarito letra E. Bem, quinto e último item relacionado a esse gráfico, fala que no intervalo que vai de 6 até 9, nós temos f de x menor do que zero. No intervalo que vai de 6 até 9, temos f de x menor do que zero. Isso aqui é importantíssimo, é uma parte que a gente entende como sendo uma parte de estudo de sinais da função, que é algo que a gente utiliza muito mesmo, né, em estudos das mais diversas funções. Bem, moçada, quando ele fala para mim aqui que f de x é menor do que zero, lembrem-se, f de x tem a ver com os valores de y, né? Então é como se eu estivesse falando o seguinte, olha, no intervalo em x, que vai de 6 até 9, nós temos o y menor do que zero. Fala para mim o seguinte, no intervalo que vai de 1 até 2, essa minha função assume valores positivos ou negativos? Essa questão, esse itemzinho que está aqui, ele é bem interessante, tá? Para a gente conseguir diferenciar a questão de crescimento e decrescimento com a questão do sinal da função, que é um ponto que a galera confunde demais e que a gente não pode deixar passar. Então, a questão de crescimento e decrescimento a gente viu no item anterior. Para saber se a função é crescente ou decrescente, você começa a caminhar sobre o gráfico, certo? E vai percebendo, olha, estou descendo, estou subindo, estou descendo, estou me mantendo constante. Beleza. Esse item que está aqui, ele trata do estudo do sinal da função. Então, seria uma ideia de você ter a expressão algébrica, que representa essa função, que aqui nós não temos, e imaginar o que acontece quando eu começar a atribuir valores para x, ali naquela expressão algébrica. Graficamente, o que eu preciso que você perceba? Se eu te der valores de x que ficam entre 1 e 2, o que esses valores de x entre 1 e 2 vão fazer com a função? Vão fazer com que ela assuma valores positivos. Qualquer número que esteja no intervalo que vai de 2 até 4, o que acontece com essa função? No intervalo que vai de 2 até 4, observe, olha, essa função que está aqui, o gráfico fica o quê? Fica acima do eixo y. Então, qualquer valor que fique entre 2 e 6 faz com que a gente tenha resultado para o y positivo. Agora, observe o que acontece quando a gente caminha do 6 até o 9. De novo, moçada, não tem nada a ver agora com crescimento ou decrescimento. Tem a ver com as imagens, tem a ver com os valores de y. Então, a questão é o seguinte, qualquer valor de x que esteja entre 6 e 9 vai ter imagem que vai ter sinal o quê, moçada? Positivo ou negativo? Acha a imagem desse x. Como assim a imagem? A imagem é o valor de y. O y desse x lá no gráfico. Onde que está o gráfico? Poxa, nesse trecho ele está aqui embaixo. Se eu pegar esse outro x que está aqui, onde que está a imagem dele? Está aqui embaixo. Se eu pegar esse outro x que está aqui, onde que está a imagem dele? Está aqui embaixo. Então o que vocês vão perceber é que entre o 6 e o 9, todos os valores das imagens acabam sendo números o quê? Acabam sendo números negativos. Só para a gente não se confundir, eu não estou dizendo para vocês que entre os números 6 e 9 eu tenho números negativos, porque senão realmente você vai começar a se confundir. Ah, o professor me ensinou lá que entre o 6 e o 9 tem números negativos, eu não consegui acreditar nisso, e não é para acreditar mesmo não. O que eu estou te dizendo é com relação aos valores de y desses caras. Se eu pegar o x igual a 7,5, a imagem dele, por exemplo, é quanto? Olha, é menos 2, ou seja, o f de x dele é negativo, certo? Isso vai acontecer com qualquer valor que eu tenha ali entre o 6 e o 9. E ela volta a ser positiva, ou volta a apresentar valores positivos, se eu substituir o x por quanto? Olha, por valores que fiquem entre 9 e 11.
Então, se isso aqui representasse, por exemplo, sei lá, se essa curva aqui de alguma forma representasse o lucro que uma empresa tem com a venda de produtos, é como se eu te dissesse que, por exemplo, se ela vendesse entre 6 e 9 produtos, ou entre 6 mil e 9 mil produtos, por algum motivo, essa empresa teria prejuízo, porque dependendo, os custos seriam tão grandes que ela não teria nem lucro, né? Ela acabaria tendo prejuízo. E aí ela voltaria a ter lucro, ou seja, voltaria a ter saldo positivo no intervalo que vai de 9 até 11. Então o que eu preciso que vocês deixem indicados aqui para mim é que essa função ela seria positiva. Vejam, se a gente fosse fazer um estudo de sinal dessa função, a gente deixaria indicado assim, olha, que a minha função f de x, ela é maior do que zero. Veja se vocês concordam comigo, olha. A minha função f de x, ela é maior do que zero para todo o intervalo que vai de 1 até 6, para todo intervalo que vai de 1 até 6, desde que o x aqui seja diferente de 2. Veja se vocês entenderam o que eu coloquei aqui. Para todo esse intervalo que está aqui, olha, que vai de 1 até 2, mas não podendo ser 1, certo? Desculpa, de 1 até 6, não podendo ser 1 e nem podendo ser o 6. Ela vai ter o seu sinal o quê? O seu sinal positivo. E por que eu coloquei que o x tem que ser diferente de 2? Coloquei que o x tem que ser diferente de 2 porque o 2 é uma das raízes. Então o 2 é um ponto em que a minha função fica igual a zero. Lembra que a gente falou que quando a gente coloca para vocês aí a questão das raízes, que as raízes são os valores que anulam a função? Então tem que ficar ligado nisso, tá bom? Depois, onde que f de x... Aí ainda tem que colocar mais um intervalinho, né? Em união com o intervalo que vai do 9 aberto até o 11 fechado, ok? Então vou colocar aqui, ó, de 9 aberto, porque o 9 é uma raiz, até o 11 fechado, ok? Vocês vão ver que são os pontos em que a minha função é maior do que zero. Onde que a minha função é exatamente igual a zero? F de x é igual a zero se o x for igual a 2, se o x for igual a 6, ou se o x for igual a 9. Perfeito? E o f de x é menor do que zero? O f de x é menor do que zero se... Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui o item foi bem capcioso, né? Aqui eles colocaram pra gente um intervalo fechado no 6 e no 9. E aí tá errado. Porque se eu incluo o 6 e o 9, eu estou fazendo com que a minha função assuma um valor que pode ser o quê? Menor ou igual a zero. Eu preciso que vocês se lembrem que exatamente no 6 e exatamente no 9, essa função não vale zero. Ou melhor, exatamente no 6 e no 9, essa função vale zero. Então, no 6 e no 9, o f de x não é menor do que zero. Ele é menor ou igual a zero. Então, aqui, a gente teria que tomar o cuidado e deixar indicado que f de x é menor do que zero se o x estiver entre o 6 e o 9, mas com intervalo aberto, tanto no 6 quanto no 9. A conclusão que a gente chega, então, é que esse item daqui foi um item de prova considerado errado, né? Ou um exercício de fixação aqui com gabarito letra E. Para a gente poder manter aquele intervalo de 6 até 9, repito, a gente teria que ter aqui o menor ou igual a zero. Ou, para a gente manter o f de x menor do que zero, o item deveria ter trazido aí para a gente que o intervalo é aberto no 6 e no 9. Certinho? Maravilha, então, show de bola, deixa eu só ver se fechamos por aqui. Isso aí, fechamos, ok? Esse bloco, então, está entregue para vocês. Verifique aí do outro lado se você conseguiu entender tudo que eu falei, desde aquele primeiro exemplo ali em que a gente trabalhou com a representação gráfica de função e passando pela análise desses 5 itens aqui, onde a gente acabou aproveitando para revisar pontos importantes, tá? Questão de crescimento, decrescimento, estudo de sinal, identificação de raízes, domínio, imagem. Então, um itemzinho aí, itens, né, bem interessantes para a gente ir reforçando algumas ideias dessa parte de noções básicas de funções. Se estiver tudo tranquilo, maravilha, pode fechar daí que eu vou seguindo daqui. Um forte abraço para vocês, valeu!